sarva karma sutsa Citam Shriyam Kuruhum Ha 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 Ho Bhagavan Vatatagata Vajra Mame Munsan Vajra Bhava Maha Samaya Sattva Ahum Pe. Deda Kungyan Chögegi Tokpe Time Ma Bakshin Chogun Gyumar Shebelo Sheme Chingwa Letrol Show. Com uma mente descontaminada das manchas dos 8 dharmas mundanos, que percebe todos os fenômenos como ilusórios, eu me libertarei da escravidão da existência condicionada, desprovido de qualquer apego. Vamos por partes. Com uma mente descontaminada das manchas dos 8 dharmas mundanos, Dedakungyan Chögegi Tokpetima Mabakshin. 8 dharmas mundanos, o que são? Os 8 dharmas mundanos são aqueles que a gente pratica com excelência e que sem ter que fazer nenhum grande esforço, ok? E que a gente deve abandonar. 8 dharmas mundanos são 8 atitudes que definem se algo é mundano ou não. Mundano quer dizer uma ação que ela é feita unicamente para o benefício apenas dessa vida e que não tem nenhum objetivo que transcende isso. Mundano é aquilo que é o oposto daquilo que é o caminho espiritual. Okay? Então, uma ação mundana é uma ação que ela não faz parte do caminho espiritual. E o que vai determinar se uma ação ela é ou não mundana não é o tipo de ação, ou seja, se eu vou estar recitando mantras ou meditando, ou se eu vou estar ajudando os outros, ou seja o que for. Mas é se essa ação está ou não contaminada por algum dos 8 dharmas mundanos. Okay? Então, Lama Tsongkhapa mesmo colocou com clareza dizendo: voar é fácil, ter realizações mundanas como saber flutuar, voar, saber ficar sem comer, ter a clarividência de saber ver e escutar os pensamentos dos outros, e várias coisas desse tipo. Ele fala, o que é difícil mesmo é abandonar os 8 dharmas mundanos. E o ponto principal é que essas realizações assim chamadas mundanas, a gente no momento da morte perde elas e na próxima vida não leva com a gente. Enquanto se a gente consegue abandonar os 8 dharmas mundanos, desenvolver amor e compaixão, são qualidades que a gente leva com a gente de vida em vida efetivamente. Então, quais são esses 8 dharmas mundanos que a gente tão bem pratica? Vamos ver. Então, eles são: ficar feliz quando a gente obtém o objeto de desejo. Ficar infeliz quando a gente não obtém o objeto de desejo. Okay? Praticamos esses? Já, com primeiros já conseguimos. Outros 2. Ficar feliz quando a gente tem um prazer sensorial. Ficar infeliz quando a gente tem um desprazer sensorial. Também nós praticamos. Ficar feliz quando alguém fala bem de nós. Quando alguém nos elogia. Ficar infeliz quando alguém nos critica. Ficar feliz quando alguém... como que era?
é criticar e elogiar, e o outro que está diretamente conectado também, agora fugiu. Está relacionado com a nossa imagem, mas é ficar feliz quando alguém fala bem de nós, porque um é criticar diretamente e elogiar diretamente. Um outro é quando a pessoa fala, me deu uma pequena dúvida, mas acredito que seja isso. Quando alguém fala bem de nós, a gente fica feliz. Quando alguém nos critica por detrás, fala mal de nós, a gente fica infeliz. Em poucas palavras, é basear a nossa felicidade em 3 coisas. Na nossa imagem, nos prazeres sensoriais e nos bens materiais. Okay? Então, aqui diz, com a mente descontaminada das manchas dos 8 dharmas mundanos, eu irei praticar tudo isso que está aqui. Né? Tudo isso que eu vi até agora, irei fazer com a mente descontaminada das manchas dos 8 dharmas mundanos. Ou seja, eu irei ajudar as outras pessoas, eliminar o meu egoísmo, não porque eu quero ser o bacana, bodhisattva, o grande ser realizado que todos vão tratar com respeito e gratidão. Pode acontecer isso ou não? Pode acontecer de eu ir lá e fazer a minha meditação, ou ir lá e mostrar para todos como eu sou gentil e generoso, e como eu sou humilde, mas eu sou o grande praticante, coisa boa. Né? Aí quando eu vou e as pessoas falam, nossa, como você é especial. Não, eu não sou nada não. Na verdade tem aquela coisa que se sente especial, né? Aí na hora de ir lá e ajudar alguém, vem aquela coisa, então eu ajudando essa pessoa, aí depois isso vai aumentar a minha imagem de ser uma pessoa especial, eu preciso disso. Isso são os 8 dharmas mundanos. Né? Ou o fato de, se eu ajudar essa pessoa e se eu for gentil diante dela, as outras pessoas vão ver que eu sou uma pessoa mais correta e por isso elas vão me ajudar mais. Isso se torna ainda mais perigoso quando entra num caso que a maioria de monges e muitas vezes praticantes religiosos, no qual a própria subsistência não depende do próprio trabalho diretamente, mas depende de oferendas de outras pessoas. Né? E isso é perigoso, bem perigoso. Porque chega no ponto no qual eu tenho que ter um certo comportamento, tenho que me demonstrar como uma pessoa correta, bondosa, praticante, porque isso vai fazer com que a pessoa acredite em mim, então ela vai me dar ajuda, vai me dar isso, vai me dar aquilo. Isso é extremamente perigoso. Né? Tem a história conhecida de um praticante, eu não me lembro os nomes, é uma pena, mas eu tenho essa memória horrível para nomes e datas. Mas tinha um praticante que ele estava fazendo retiro, e ele sabia que um dia ia vir a pessoa que sponsorizava, que pagava todos os custos para ele. Ela trazia comida, o patrocinador, digamos, do retiro que ele fazia. Então, ele estava lá fazendo o retiro, sabia que aquele dia, na caverna onde ele estava, aquela pessoa ia chegar. Então, ele foi lá naquele dia especialmente, preparou as oferendas no altar super bem feitas, bonitas. Sempre fazia as oferendas, mas naquele dia foram feitas com um cuidado a mais. E, na verdade, ele sentou, depois que preparou todas as oferendas no altar, sentou lá para meditar. Ele olhou e ele falou, essas oferendas são feitas para quem? Para o meu próprio ego. Afinal, eu estou fazendo oferendas para quem? Não são para os Budas e para os seres sagrados. Eu estou fazendo essas oferendas porque eu quero mostrar para aquela pessoa que eu sou um bom praticante, que isso e que aquilo, para que ela depois goste de mim e tenha mais respeito e me ajude com mais dinheiro e com mais ajuda. Então, no final, são ofertas para o meu próprio ego, não é que são ofertas efetivamente puras. E nesse momento ele foi, pegou terra, porque estava dentro da caverna, né? Tem terra no chão. Ele foi lá, pegou terra e jogou em todas as oferendas no altar, encheu de terra. E ficou lá meditando. E nesse meio tempo chegou a pessoa, que era o patrocinador, chegou lá, viu aquilo, ficou meio chateado, esquisito. Como assim, estou aqui, eu ajudando essa pessoa a fazer um retiro, está lá com o altar cheio de terra. Como assim, não sei o quê, e esse voltou. E ele também não teve por nada uma atitude de, como se diz, de querer adular e mostrar, nada disso, manteve a atitude dele. Aí quando essa pessoa voltou, ela foi ver um outro mestre,
E ela falou, não, então você foi ver lá o nosso amigo meditador, como que estava? Ela falou, nossa, que coisa mais horrível. Eu cheguei lá, estava todo o altar cheio de terra, não sei o quê. Aí ele falou, nossa, que coisa grandiosa. Usando a palavra em tibetano que é kyabsuti, que eu tomo refúgio. Né? Ele falou, mas por quê? Aí ele explicou, provavelmente aconteceu isso, que era o que tinha acontecido. Né? Isso é grandioso, ir contra os 8 dharmas mundanos. E não é fácil. É muito fácil a gente se perder no poder, no dinheiro, na fama, na imagem, nos prazeres. É um instante. A gente está condicionado a isso por vidas, né? Então é muito fácil a gente se perder nisso. Então a importância é que a nossa prática ela esteja totalmente descontaminada disso. Né? Por um lado, para nós aqui, isso até é menos perigoso, porque não é que necessariamente... Talvez hoje em dia já é um pouco diferente, mas a princípio ir no templo budista, praticar o budismo é uma coisa que vai um pouco contra a corrente, né? Então, a gente vai contra a correnteza. Então não é que seja aquela coisa, olha como eu sou bacana porque eu sou budista. Então eu vou lá e vou mostrar para as pessoas que eu sou budista para mostrar como eu sou legal. Isso é 8 dharmas mundanos puros. Né? Eu posso ir lá e mostrar, então eu vou lá sentar e mostrar como eu sou equilibrado. Vou demonstrar uma atitude de compaixão. Eu quero mesmo ser o cara legal, budista, que todo mundo fala, nossa, como ele é legal. Isso é 8 dharmas mundanos. Tá? Então, é claro, é melhor estar com os 8 dharmas mundanos baseando-se numa coisa boa do que numa coisa ruim? Sim. Mas isso não é a prática espiritual, ok? É melhor se sentir o cara legal, bacana, porque eu sou equilibrado, eu sou pacífico e tudo mais, do que mostrar que eu sou agressivo e forte, é melhor. É como uma vez, muitos anos atrás, aqui em São Paulo, me convidaram para um tipo de um encontro interreligioso, e quando eu cheguei lá, e depois era meio comício político, usando os religiosos para a própria política, usando paz, porque não, pela paz, e não sei o quê. Aí algumas pessoas ficaram super chateadas, como é isso? Depois eu falei, não, olha, é melhor que o político use a paz. Está usando, sem dúvida nenhuma, é puramente 8 dharmas mundanos, se a gente colocar nesse conceito. Não é que verdadeiramente se preocupa com. É melhor vender a paz do que a guerra, né? Provavelmente a intenção mais profunda não é a paz, é o próprio poder. Mas é melhor, não que seja a coisa mais certa, mas é melhor fazer isso trazendo algo bom e se baseando em algo bom do que em algo ruim, como a gente vê acontecendo muitas vezes. Né? Então, o ponto é, a gente está aqui, porém, para fazer uma prática mais profunda e verdadeira. Então, o que Geshe Larentampa nos traz é, devemos praticar o nosso caminho, praticar o treinamento da mente, de forma específica, livre das manchas dos 8 dharmas mundanos. Então, eu não vou estar abandonando o egoísmo, tendo uma atitude de compaixão, de respeito, tudo aquilo que a gente viu até agora, com a base de querer ter mais poder, querer ter mais prazeres, ou imagem, ou qualquer coisa desse tipo. Por favor. Sim. Além do materialismo espiritual do Trungpa, que fala diretamente sobre esse ponto. Né? Trungpa foi um grande mestre. Mas é importante a gente conseguir gradualmente se liberar disso. Lama Tsongkhapa conta na sua biografia que teve um período que ele estava trabalhando para ir além desse apego mundano, dos 8 dharmas mundanos. E acontece que ele estava fazendo retiros, né? Então, num período de retiro. E o que acontecia é que ele ia para um lugar fazer retiro, daqui a pouco as pessoas vinham a saber que ele estava lá, e já vinha um monte de gente lá pedir bênçãos, fazer oferendas e tudo, aí ele fugia. Ia para um lugar onde ninguém conhecia ele, onde não estava ninguém. Daqui a pouco sabiam que ele estava lá e ele fugia de novo. Né? Pelo fato de não querer, isso é a minha interpretação, claro, de não querer nutrir algo que ainda está lá de uma forma ou outra. Né? Então, como tinha a história de um outro mestre que recebia muitas oferendas,
Como sempre eu não me lembro os nomes. E o que ele fazia é que ninguém sabia o que fim que dava as oferendas que ele recebia. E no final, quando ele faleceu, foram lá encontrar que tinha uma caverna, um lugar lá perto, onde tinha tudo jogado lá dentro. Então tinha lá todas as oferendas, dinheiro está tudo lá. E a atitude dele qual que era? Eu não quero, ele via que tinha um apego à imagem de poder dar também, se ele estivesse lá e vou mostrar que eu sou o grande doador, que eu sou o cara legal, que vou estar fazendo isso também. Por um outro lado, ele também não queria ter o apego à coisa material em si, então ele nem olhava o que tinha dentro. Chegava qualquer coisa, nem olhava o que tinha dentro ou não, já jogava lá. Porque o objetivo meu não é estar aqui por isso. Mas o que acontece é, nesse caso específico, a nossa prática do treinamento da mente, ela deve ser feita, no máximo do possível, livre desses 8 dharmas mundanos. Não é fácil, porque a gente está condicionado dessa forma, mas se a gente começar a observar no nosso dia a dia, quando a gente faz uma ação, estou fazendo isso por quê? Ela tem alguma mancha dos 8 dharmas mundanos ou não? Onde a gente vê que tem, não quer dizer que a gente tem que abandonar aquela ação. Mas a gente deve tentar redirecionar ela e tirar aquela mancha. Isso, ter cuidado, porque é perigoso a gente se perder no meio disso. E com isso depois mais para frente como se diz, nos votos que tem depois, que provavelmente a gente vai estar lendo amanhã, dizem, tem um deles que não faça com que os deuses se transformem em demônios. O que isso quer dizer? Não faça com que uma prática espiritual tão especial, que tem o objetivo de eliminar o egoísmo e desenvolver suas qualidades, no final acabe aumentando o seu egoísmo. Porque eu sou o grande praticante de Lojong, então. Eu sou melhor. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar um grande cuidado. Sim, voltar para a intenção por trás da ação é a base, o fundamento da ação está na motivação. Então, o que é importante é que quando a gente vê que a nossa motivação, se ela é completamente errada, é melhor parar tudo. Mas se a gente vê que a nossa ação ela tem uma parte que é boa e tem uma parte da nossa motivação que não é tão boa, que está um pouquinho com alguma mancha dos 8 dharmas mundanos, a gente continua com a ação e vamos tentar tirar aquela parte, ou se não, se a gente vê que a gente não consegue, para e recomeça com outra motivação. Isso é importante. Tinha uma pergunta aqui também? Já foi, tá bom. Então, o que acontece é, como diz aqui, com uma mente descontaminada das manchas dos 8 dharmas mundanos, que percebe todos os fenômenos como ilusórios, que a gente vai ter um pouquinho diferente. Deixa eu ver aqui. É um pouco diferente. Porque diz tudo isso, tudo isso, ou seja, todos os versos que a gente viu até então, todo esse caminho, ele deve ser feito com uma mente descontaminada das manchas dos 8 dharmas mundanos. Isso é uma parte da prática. Okay? Então, uma parte da prática é fazer tudo aquilo que a gente viu até agora, livre das manchas dos 8 dharmas mundanos. E, ao mesmo tempo, nós devemos perceber todos os fenômenos como ilusórios. E aqui a gente tem as 2 asas necessárias para a iluminação. Método, compaixão, amor, que é o que a gente viu até agora. E aqui entra, que percebe todos os fenômenos como ilusórios, é a sabedoria. Então, com esses 2, eu me libertarei da escravidão da existência condicionada, desprovido de qualquer apego. Então aqui nos mostra como digamos dizer, as 2 asas necessárias para poder voar, para poder atingir a iluminação, que é chamado de método e sabedoria. O método é a parte do amor, da compaixão, da humildade, da generosidade, da moralidade, tudo aquilo que, na verdade, a gente está visto até agora faz parte do método. A próxima parte é a chamada sabedoria, a outra asa necessária. A sabedoria, agora eu não vou entrar em detalhes sobre isso,
mas só explicar o verso que diz que percebe todos os fenômenos como ilusórios, é a mente que se relaciona com a realidade, que vive a realidade de forma coerente com o que a realidade é. Neste momento, para a grande maioria de nós, eu não posso dizer todos, eu não sei quantos Budas estão aqui entre nós, mas o fato é que, na nossa, generalizando, o que a gente faz, a realidade ela surge para nós, ela tem uma aparência como se ela fosse de existência própria, autônoma, intrínseca, independente, quando na realidade ela é interdependente, subjetiva, não objetiva, mas sim subjetiva, relativa e assim por diante, ok? Então, se a gente para analisar, a gente vê que qualquer coisa, qualquer objeto de percepção, seja esse uma pessoa, seja esse eu mesmo, seja esse um lugar, uma experiência, uma situação, uma sensação, seja qual for esse objeto de percepção, ele surge para mim como se fosse de existência própria, autônoma, objetiva, quando na realidade ele é de existência interdependente, subjetiva, relativa. Okay? Então, o aspecto ilusório, né, como diz aqui, que percebe todos os fenômenos como ilusórios. Aqui tem uma coisa importante, cada palavra tem a sua razão de estar aí. Que percebe todos os fenômenos como ilusórios. Existe uma diferença em ser como uma ilusão e de ser uma ilusão? Existe. Então é claro que os fenômenos não são ilusões. Eles são como ilusões. Ou seja, todos os fenômenos têm um aspecto ilusório. Qual é esse aspecto ilusório? Que ele surge para nós, aparece a nós como se fosse de existência própria, autônoma, intrínseca, quando na realidade não é. Ok? Então, a gente vê a realidade, a gente consegue perceber um aspecto e a gente acredita que aquilo é a realidade. Usando outras palavras, cada momento que a gente percebe qualquer coisa, na verdade, nesse mesmo instante, existem infinitas possibilidades. Mas a gente acaba escolhendo uma. E o problema é que a gente acredita que aquela uma seja a única possível. Okay? Então, entender que isso é um ilusório. A realidade existe, sem dúvida nenhuma. Porém, ela não existe de forma objetiva, assim como ela parece existir a nós. Então, por isso que ver todos os fenômenos como ilusões, ou seja, entender que a realidade surge para mim como se fosse de existência própria, objetiva, autônoma, intrínseca, mas na verdade não é assim. Lembrar que o que chega ao meu ouvido são sons e não palavras. O que chega aos meus olhos são formas e cores e não objetos. E eu não tenho a capacidade de perceber nada em ninguém independentemente de mim mesmo. Então, tudo aquilo que eu vejo a cada instante é um reflexo de mim mesmo. Isso não quer dizer que a realidade externa não exista. Porém, ela não existe independentemente da realidade interna. Eu posso pegar esse objeto e posso dar 1000 nomes e funções diferentes e ele pode existir de várias formas distintas. Mas se eu acreditar que ele é uma torta de chocolate, eu posso acreditar quanto eu quiser que ele é uma torta de chocolate e acreditar profundamente que é uma torta de chocolate, mesmo assim, na minha própria realidade, não vai ser uma torta de chocolate. Por quê? Porque na hora que eu tentar comer, não vai dar certo. Porque ele não consegue sustentar as características e as funções do nome que eu estou atribuindo, torta de chocolate. Ok? Então, não é que qualquer coisa que eu imagino existe. Não é que tudo que eu acredito existe. Isso é uma visão nihilista. Okay? Então, não é que qualquer coisa que eu imagino existe, porque no momento no qual qualquer coisa que eu imagino existe, nada existe. Então, não é que, não, está tudo bem, você pensa. Se você acha que é bom, se você acha que é ruim. Cada um na sua, cada um cria a sua realidade, isso é o que existe. Não é exatamente assim. Eu já vi várias pessoas vivendo assim. Pessoas que vivem numa atitude no qual fala, não, olha, é tudo uma ilusão.
Então, não existe o certo, não existe o errado, não existe o bom, não existe o ruim. Relaxa, você está sofrendo, relaxa, é tudo uma ilusão. Não é exatamente assim. Por exemplo, o que existe pode ter 1000 formas, milhares de formas distintas na qual o mesmo objeto pode existir. Ou seja, eu posso atribuir várias características e funções que o objeto pode sustentar. Mas se eu atribuir uma característica e função que o objeto não pode sustentar, é uma percepção errônea. Ok? Então, isso é o ponto importante da gente entender que não é porque tudo é relativo que qualquer coisa pode existir. Porém, a realidade não existe assim como ela surge para mim existir, assim como ela aparece. Ela não é sólida e objetiva. A gente vive numa realidade totalmente subjetiva, interdependente e relativa. Então, são palavras para dizer a mesma coisa, né? Mas para nos ajudar a entender um pouco melhor. Então, quando fala sobre viver tudo como uma ilusão, é porque o meu objeto de raiva, quando eu estou diante de algo que para mim é um objeto de raiva, aí eu vivo aquilo como se existisse de forma objetiva, como sendo um objeto de raiva, eu falo, então, olha essa união de partes, a qual eu estou atribuindo o significado de algo que me faz mal, e por isso eu quero criar distância desse objeto de mim, e por isso então eu projeto o conflito que eu tenho dentro de mim a este objeto, por isso vá para longe de mim, eu não quero mais você, por isso eu manifesto a minha raiva sobre você. Não é o que acontece. Como que a gente vive? Você faz isso, eu não gosto, você é culpa. Se eu estou com raiva, não é nem culpa minha, é porque você está me fazendo ficar com raiva. Você acha que eu quero ficar com raiva? De jeito nenhum. Então, o que acontece é que eu acabo, na verdade, projetando no mundo à minha volta que o objeto de raiva ele existe como objeto de raiva por si só. Assim é um objeto de desejo, de inveja, de ciúmes e de todo o resto. Então, o fato da gente pelo menos ter um entendimento que é trazido aqui, de ver que mesmo que aquilo surja para mim como tendo uma existência própria autônoma, eu sei que na verdade assim não é. Por isso, são 2 exemplos que são dados normalmente, é como uma ilusão ou como tem 3 exemplos, tem vários na verdade, mas 3 principais. Uma ilusão, ilusão aqui quer dizer a ilusão de um ilusionista mesmo. É que hoje em dia a gente nem tem muito mais não faz tanto parte da nossa cultura, né? Antigamente, dentro das formas de diversão, era muito mais comum terem os ilusionistas. E o exemplo que é dado tradicional nos textos antigos fala sobre o ilusionista, que ele pega um pedacinho de pedra e um pedacinho de madeira e através do poder da substância que ele coloca no ambiente, o poder dos mantras, ou seja, dos spells, como se diria em português, dos feitiços, que se usa a palavra mantras originalmente, e o poder da concentração, ele consegue fazer com que a pessoa veja aquele pedacinho de pedra e aquele pedacinho de madeira como se fosse um elefante e um boi. O exemplo original é um elefante e um cavalo. Então, o que acontece? A pessoa que está sob o efeito da substância, do feitiço, do mantra e da concentração que ele coloca naquele momento, ela vai ver aquilo como se fosse um cavalo e um elefante. Okay? A pessoa que chega atrasada e não está sob o efeito dos vários fatores, o que ela vê? Uma pedra e um pedaço de madeira. O próprio ilusionista, ele está sobre o mesmo efeito da substância e dos mantras. E o que acontece para ele, então? Ele também vê o elefante e o cavalo, porém, ele sabe que não é um elefante, não é um cavalo. Okay? Fazendo um exemplo mais moderno. Quando foi feito pela primeira vez que teve a primeira projeção de cinema, uma das primeiras imagens que foram projetadas ao público era de um trem vindo em direção das pessoas do público. E qual foi a reação das primeiras vezes disso? Medo, levantar e sair correndo. Ou seja, é uma ilusão. De outra forma, sem uso de substâncias, sem uso de mantras, mas usando o jogo de
formas e cores e luzes, né? O jogo dos sentidos. Então, o que acontece? A pessoa, qual é a ilusão? A aparência do trem vindo em nossa direção é uma ilusão? Não. A aparência existe. Qual é o aspecto ilusório? Que não é um trem de verdade. Okay? O elefante e o cavalo que a pessoa vê naquele momento durante um transe, aquele ilusionismo que é feito, o que acontece? A aparência existe ou não existe? Existe. Porém, não é um cavalo de verdade, não é um elefante de verdade. Né? Eu vi uma vez um ilusionista na Índia, muito incrível. Faz muitos anos atrás já. Tinha um tipo de um circo indiano, tradicional indiano, lá no vilarejo onde eu estava. Uma pequena cidadezinha, não era um vilarejo, era uma pequena cidadezinha chamada Kushal Nagar. E cheguei lá, fui no mercado comprar alguma coisa, de repente eu estava lá, vamos lá ver o circo. E tinha uma tenda, toda rasgada, não tinha fundo preto, mas de jeito nenhum, com chão de terra, mal tinha um palco, lembra, um palco bem meio quebrado, assim. Tinha esse indiano que ele fazia as mágicas e tudo. E era muito incrível o que ele fazia. Eu estava sentado na primeira fileira, tinha uns banquinhos de madeira assim, e ele tinha algumas coisas que ele fazia. Uma coisa que era interessante, ele tinha um vasinho de ferro com água, e a cada tanto tempo ele pegava lá e esvaziava a água na sua frente, assim, no chão de terra, esvaziava a água bem, aí colocava o vaso de volta, deixava o vaso lá, ninguém encostava no vaso. Daqui a pouco ele ia lá, pegava o vaso e esvaziava de novo. E fez isso, sei lá, 20 vezes, não sei quantas vezes que ia lá, esvaziava sempre o mesmo vaso, né? Mas o que mais me tocou, que eu fiquei assim, chocado, ele fez várias coisas, alguns pareciam truques, outros menos, mas o que ele mais me tocou foi, chegou um momento no qual ele pegou um menino, que estava lá, não sei se era da plateia, provavelmente não. O fato é que ele pega esse menino, coloca ele pegou o menino, passou a mão, com uma mão ele passou na frente do rosto do menino, o menino caiu tipo desmaiado. Aí ele pegou o menino no colo, dá para ver que estava completamente mole, os braços caídos, a perna caída, a cabeça caída, meio tipo desmaiado mesmo. Aí ele fez assim, aí ele foi com a mão, ele começou a fazer assim com a mão, o menino ficou reto, como se fosse um pedaço de madeira. Aí ele tirou a mão e o menino ficou no ar. Aí ele pegou um arco de uma bicicleta e começou a dar voltas em volta do menino, assim, de um lado, passava de novo, do outro lado. Aí depois ele foi lá, colocou as mãos de volta embaixo, estalou o dedo e o menino caiu de novo. Aí ele foi lá, colocou o menino sentado, passou a mão pelo rosto, o menino meio que acordou, meio sem entender muito o que estava acontecendo. Né? E eu fiquei olhando aquilo. E isso foi uma coisa. Eu já vi outras coisas de ilusionismo também, tipo, já aconteceu de uma vez isso num restaurante indiano, na Itália. Veio lá um ilusionista, ele falou, então, aqui uma mágica, não sei o quê, me deu uma moeda de cobre, mais ou menos desse tamanho assim, grossa, de um meio centímetro assim. Ele deu e falou, encosta bem, sente bem como que é essa moeda, tal. Olhei, encostei bem nela, tal. Ele falou, segura na sua mão. Eu fiquei segurando a moeda na minha mão. Ele foi lá, fez lá os gestos dele, disse as coisas, tal. Substância eu não vi nenhuma. Mas aí ele falou, agora abre a mão. Eu abri a mão e a moeda estava com um buraco no meio, que antes não tinha. Eu podia passar o meu dedo no buraco. Né? Uma coisa que a gente fica olhando. Aí essa mesma pessoa, ele fez coisas que aí são coisas mais de energia. De pegar uma nota de dinheiro, amassar um pouquinho, fazer assim com a mão e fazer a nota voar na sua frente. Existem coisas que é o uso da energia e outras coisas que a gente não tem conhecimento, né? E existem ilusionismos também que são feitos, né? Mas voltando para o nosso ponto, o fato que é? Quando a gente está sob o efeito do ilusionista, a gente pega aquele exemplo tradicional, que é, tem o ilusionista, tem o espectador e tem o espectador atrasado. Ok? O ilusionista, ele cria a ilusão e ele, pelo fato de ele participar dessa criação, ele também vê a ilusão. Mas ele sabe que não é verdadeira. É como aquele que projeta a imagem na tela, sabe que aquilo é imagem, mas mesmo assim ele ainda tem a percepção do trem vindo em direção.
Isso é parte do ilusionista. O espectador comum é aquele que não só tem a percepção do objeto, como por exemplo do cavalo ou do elefante, então vê como um elefante de verdade, vê como um cavalo de verdade e tem uma reação diante disso, de atração ou aversão, ou medo, ou seja o que for. E tem o terceiro, que é aquele que chega atrasado, que não está sob o efeito, então ele não vê a ilusão, ele só vê a madeira e a pedra, ou que foi a base da ilusão. Okay? Da mesma maneira, nós hoje nos encontramos na posição do espectador, no qual a realidade ela surge para nós como fosse de existência intrínseca e nós acreditamos nisso. E agimos de acordo. Uma vez que se tem uma experiência direta, não conceitual, do vazio de existência intrínseca, da interdependência, ou seja, da vacuidade, a pessoa entra num estado no qual continua tendo a percepção, a aparência como se fosse de existência intrínseca, mas ela sabe que não é. Aí ela é como o ilusionista, que ele ainda vive na ilusão, mas ele sabe que aquilo é uma ilusão. O outro exemplo é como estar sonhando, sabendo de estar sonhando. Eu posso estar dentro do sonho sem saber que eu estou sonhando, então eu vou ter reações de acordo com aquilo, medo, atração, aversão. Eu posso estar sonhando sabendo que eu estou sonhando, então eu vou me relacionar de outra maneira. Esse é o exemplo do ilusionista que sabe que é uma ilusão. Eu posso estar acordado ou não estar sob o efeito da ilusão. Isso é um Buda, que não tem nem a aparência da existência intrínseca e muito menos se apega a ela. Um outro exemplo que é dado é o reflexo sobre um espelho, o reflexo do nosso próprio rosto no espelho. Quando a gente vê o nosso rosto no espelho, o que a gente está vendo? Sem analisar. A gente mesmo. Se a gente não analisa e fala, o que eu estou vendo? Ah, o meu rosto. Ou não? Não é que a gente acorda de manhã, vai lá na frente do espelho e fala, então, no reflexo do meu rosto tem uma marca. Não. A gente olha e fala, o que aquilo é o meu rosto. Porém, se a gente para analisar, nenhum de nós nunca viu o próprio rosto. É meio chocante assim. A gente nunca se viu. O que aconteceria se todos os espelhos que a gente usou até hoje fossem curvos? De repente a gente olha para um espelho reto, a gente acha, nossa, coisa estranha. Então o que acontece é que o que aparece no espelho não é o nosso rosto, é o reflexo da luz que reflete do nosso rosto, ok? Então é um reflexo do nosso rosto, não é o nosso rosto. Então ninguém nunca viu o próprio rosto. O que a gente viu é o reflexo do nosso rosto no espelho. Ok? Então, o fato é, a imagem no espelho existe ou não existe? Existe. Ela é ilusória enquanto ela aparece para mim como se fosse o rosto, quando na verdade não é. Então, de novo, qual que é o aspecto ilusório? É o aspecto de aparecer como se fosse algo que na verdade não é. Isso não quer dizer que o reflexo, que a imagem no espelho não exista. Okay? Nós hoje vemos o reflexo e achamos que é o nosso rosto. O próximo passo é ver o reflexo e saber que é um reflexo. Mas ele ainda aparece como sendo meu rosto. Eu olho, olha o meu rosto, não, na verdade é o reflexo do meu rosto. E o último passo é ver o reflexo como reflexo e acabou. Okay? Então, quando a gente fala aqui, que diz que percebe todos os fenômenos como ilusórios, é ter essa consciência que tudo que a gente percebe não existe de uma forma sólida, autônoma, independente, assim como aparece para nós. O aspecto ilusório é que existe de uma forma autônoma. Esse é o aspecto que surge para nós. É uma existência autônoma. É usada a palavra intrínseca, objetiva, independente, quando na realidade tudo é interdependente. Esse é o aspecto ilusório. Então, ter consciência disso no nosso dia a dia. A gente vai falar mais sobre isso quando for falar sobre o 9º capítulo do Bodhisattva Charyavatara,
que a gente vai tocar ainda esses dias mais. É um dos pontos mais complexos, mas eu acho que a gente conseguiu trazer uma certa clareza sobre ele, né? O outro exemplo que é dado é o reflexo da lua num plácido lago. Quando a gente olha, vai no lago e pode falar, olha a lua no lago. A lua está no lago? Não. O que está no lago? O reflexo da lua. Okay? Então, se a gente começa a analisar de verdade, é bem complicado por um lado. Porque a gente começa a falar, mas o que é a verdade? Cadê? O que é que existe, então? Porque Quer dizer, então, que os Budas conseguem ver a realidade como ela é, o absoluto da realidade. Ok. A diferença é a seguinte. Vou tentar colocar em termos mais simples ou talvez mais complicados, não sei. A diferença absoluto e relativo, ela só existe por causa da nossa ignorância. Okay? Somos nós que fazemos a diferença da verdade relativa e da verdade absoluta. Um Buda não faz mais diferença. A realidade é o que ela é. Não existe uma realidade relativa, uma realidade absoluta. Um Buda, no mesmo instante, ele percebe todas as possíveis existências e possibilidades da mesma realidade. Ele pode escolher uma delas, mas sabendo que todas as outras são existentes ao mesmo instante. Nós escolhemos uma, de forma não consciente, e acreditamos que aquilo é a realidade, a única possibilidade. Um Buda, ele não faz mais a distinção entre realidade relativa e realidade absoluta. O que acontece para nós é que, do momento no qual a gente coloca que algo não existe de forma autônoma, intrínseca, a gente não consegue ver de que outra maneira aquilo possa existir, na nossa percepção. O Buda, ele tem a capacidade de colocar as duas coisas juntas. E não só ele não tem mais o agarrar-se à existência intrínseca, também não tem nem mais a aparência dos fenômenos como se fossem de existência intrínseca. Okay? Uma das coisas mais complexas em absoluto de tudo aquilo que eu vi até hoje é tentar entender como é a mente de um Buda. A gente pode tentar descrever mil maneiras, mas enquanto a gente não chega lá, a experiência direta a gente não vai ter, né? Então, mas em poucas palavras, o fato é que a distinção entre verdade relativa e absoluta, ela é feita em relação à mente nossa, que ela é dual. O Buda não faz mais essa distinção entre verdade relativa e absoluta. Não existe uma existência verdadeira e uma existência ilusória ou qualquer coisa assim. O que existe é a existência, acabou. E não é uma realidade paralela àquela na qual nós vivemos. Essa existência, aqui onde a gente está. Porém, vivida completamente de outra maneira. Okay? Muito bem. Com a mente descontaminada das manchas dos 8 dharmas mundanos, que percebe todos os fenômenos como ilusórios, eu me libertarei da escravidão da existência condicionada. Ou seja, qual que é a existência condicionada? Venenos mentais, ações, resultados. Samsara. Que se manifestam através do processo de nascimento, envelhecimento, doença, morte. Renascimento, envelhecimento, doença e morte. De forma involuntária. Na realidade, se a gente for observar, entre aspas, seguindo a lei da física, da existência, se a gente fosse usar essa palavra, todos nós temos a total liberdade de escolher como e quando renascer. Essa liberdade a gente tem. O problema é exercer ela ou não. O que acontece é o seguinte, se a gente está diante, sei lá, eu chamo aqui cada um por vez, a gente vai escolher um objeto do que está aqui na mesa que vocês vão querer, ok? Cada um vai escolher um. Se eu estou com fome, o que eu vou pegar? Pão de queijo. Ok? Se eu estou com sede, eu vou escolher água. Aí depende, aí o resto, vamos lá, cada um vai ter uma visão meio diferente, ok? Aí a gente vai cada um escolher um objeto. A nossa escolha, a gente tem a liberdade de escolher o que a gente quer? Tem. Ninguém está aqui falando, olha, não escolhe aquilo, senão vou te bater ou alguma coisa assim. Escolhe o que você queira. Porém, a nossa escolha está condicionada pelo nosso apego, pela nossa ignorância, pelo nosso desejo, pelas nossas experiências, assim por diante? Totalmente.
no bardo, ou seja, depois da morte, a gente tem a total liberdade de escolha de onde, quando e como renascer. Porém, a nossa escolha é totalmente condicionada pela nossa ignorância, pelo nosso apego, pela nossa raiva e todos os nossos venenos mentais, pela nossa confusão como um todo e nosso próprio karma. Então, quando a gente fala ter a liberdade de sair do ciclo de renascimento condicionado, quer dizer não ter mais a ignorância, o egoísmo, não estar mais condicionado pelos nossos próprios venenos mentais e poder, então, ter uma escolha verdadeiramente livre. E nisso poder escolher onde, quando, como renascer. Okay? E outro aspecto relacionado a isso, quando se fala sobre estar livre da escravidão da existência condicionada, uma das características é que hoje em dia a gente tem a visão entre uma vida e outra como se fosse, como posso dizer, uma vida como se fosse desconectada da outra. A gente não tem a continuidade. E é por isso que tem aquela prece que fala: posso eu atingir a realização, o Siddhi, da imortalidade. O conceito de imortalidade não quer dizer não morrer, mas quer dizer o conceito de poder passar de uma vida a outra como se fosse uma vida só, sem perder mais a consciência. Né? Imagina, estou morrendo, morri, estou no bardo, tudo bem, estamos aqui, para onde eu vou? Cheguei, vamos renascer lá, estamos renascendo, renasci, tá bom, vamos lá, continua. É como o conceito da gente poder dormir, acordar, mantendo a mesma consciência entre um dia e outro, e até mantendo a consciência durante o nosso sono até. Isso é um dos conceitos dessa liberdade que pode se obter. Okay? Então, qual que é o caminho? Quais são os métodos, instrumentos para obter a liberdade? Amor, compaixão, altruísmo, sabedoria. Esses são os dois passos importantes. A sabedoria é tão relacionada com o masculino e feminino também? Sim, o masculino e feminino como método de sabedoria, em geral, a sabedoria representa o feminino e o método representa o masculino. Isso é uma coisa que algumas vezes a gente tem até um pouco de dificuldade de entender, porque a gente acha amor e compaixão talvez seria mais o feminino. Quando que nesse contexto o método ele é masculino e é o amor e a compaixão, porque também tem um aspecto muito mais forte de amor e compaixão em ação. E a sabedoria não é inteligência. A sabedoria ela é muito mais conectada com o aspecto da intuição. Por isso é muito mais feminino. Okay? Então, masculino e feminino são aspectos que a gente tem, quando a gente entra mais na parte do Tantra, etc., que tem essa relação com as energias, mas são qualidades que todos nós temos e que todos nós devemos desenvolver. Por isso que se diz que o processo do caminho à iluminação também é criar um equilíbrio entre energia masculina e feminina. A gente tem que desenvolver os dois aspectos dentro de nós. Né? Mas, em geral, o método está diretamente relacionado com a parte masculina, lado direito do corpo, sabedoria a parte feminina, lado esquerdo do corpo, e assim por diante, ok? Então, aqui diz, Chokungyumar Shevelo, Shenme Chingwa Letrul Sho. Shenme Chingwa Letrul Sho. Possa eu, desprovido de qualquer apego, me liberar da escravidão da existência condicionada. Desprovido de qualquer apego. É o apego que nós temos à nossa própria existência. É difícil de ver. Nós somos bem apegados à existência cíclica. A gente tem até apego ao próprio sofrimento, de uma certa forma. Então, e antes de tudo, apego à nossa própria imagem. Apego ao nosso egoísmo, à imagem que a gente tem da gente mesmo. Então, estar livres disso. Uma das coisas mais difíceis que existe nesse processo de treinamento mental é a gente se desapegar da nossa própria identidade enquanto ser egoísta. É difícil. É chegar no momento no qual, se a gente começa de verdade a treinar bem mesmo, a gente vai com uma hora que a gente não vai mais se reconhecer na gente mesmo. Que bom que algo está mudando. Mas não é fácil. Isso pode trazer medo, pode trazer situações que não são prazerosas nesse sentido, mas o resultado é positivo. Então, é o fato da gente se desapegar, livres do apego que a gente tem, pela identidade que a gente tem, pela imagem que a gente tem, pelo nosso próprio egoísmo, na verdade. Então, livres desse apego, posso me liberar completamente
da existência condicionada. Ok? Então, vou ler mais uma vez os 8 versos que estão conectados. Esses 8 versos, o ideal é a gente poder escrever eles, guardar eles, ler eles de tempo em tempo, possivelmente todos os dias, colocar ele em algum lugar onde a gente lembre deles. E se tiver um momento no qual a gente quer dar mais ênfase para um verso, a gente lembra daquele verso, coloca ele lá num lugar que a gente consiga ver ele com clareza. Ok? Dani semchen tamchela yishi norbul helape tunchu drube sampai taktu chebar zimbrasho. Estimarei sempre todos os seres sencientes ao pensar neles como sendo mais preciosos do que a joia que realiza todos os desejos, para assim realizar a meta suprema. Kantu sudan dropetse dani kunle mentashin shenla samba takpai choktu chebar zimbrasho. Onde quer e com quem quer que eu esteja, verei a mim mesmo como o mais inferior de todos e do fundo do coração considerarei os outros supremos. Cholam kundu rangula tokchin yomon kemata dashe maron chebena sentam donne dokprashon. Observando minha mente em tudo o que eu fizer, imediatamente expulsarei com força quaisquer obscurecimentos mentais tão logo estes surjam, pois eles prejudicam a mim e aos outros. Ranshingembe semcheni diktun trakpe nötonse rinchen trebashi nyeba kawe chinzensho. Sempre que eu encontrar seres de má índole, tomados por suas negatividades ou pesados sofrimentos, cuidarei deles como se tivesse descoberto um tesouro precioso que é tão difícil de encontrar. Dala shenge tratogi shekur laso mirikpe kyongarangi lemba dangyaga shenla bilwarshon. Ao ser atacado e ridicularizado por aqueles que têm inveja de mim, aceitarei qualquer derrota por tal tratamento injusto e lhes oferecerei a vitória. Kanla dagi pentak pam rewa chewa kanshigi shintu mirin nöchenam shenyen tamba tawarsho. Mesmo que alguém de quem eu tenha cuidado de forma especial, em quem eu tenha depositado confiança, me maltrate e até mesmo me prejudique, enxerguei esse alguém como meu mestre supremo. Dorna ngödan gyubai pende manam kun labul mai nödan dungal kun sanwedala lembrashon. Concluindo, oferecerei ajuda e felicidade a todos os seres sencientes mães, nesta vida e nas vidas futuras, e tomarei para mim mesmo, secretamente, todas as suas dores e sofrimentos. Deda kungen chögegi tokpa trima mabakshin, chokun gyumar shebele, sheme chingwa letrol sho. Com uma mente descontaminada das manchas dos 8 dharmas mundanos, que percebe todos os fenômenos como ilusórios, eu me libertarei da escravidão da existência condicionada, desprovido de qualquer apego. Muito bem. Eu gostaria, rapidamente, de passar pelos 7 pontos do treinamento mental, sem entrar em detalhes sobre eles. Na base daquilo que a gente viu até agora, adaptando ele, dividindo ele nesses pontos, e também de dar rapidamente a transmissão do texto em tibetano, que também dá a possibilidade depois para quem quiser ler com mais calma e entender, e seguir depois tem gravações de outros ensinamentos onde eu pude explicar com mais calma isso também, ok? Tuje chimbola chazelo menga duze nimbo de selimpani gyubayin dorji nimbo junje shunda lazo shebracha nima ngabe de ningma ngabe de badi chanju lamdu gyurwa yin. Você deve entender o significado dessa instrução como um diamante, o sol e a árvore medicinal. A gente já explicou isso antes. O ponto que eu quero trazer é, neste tempo das 5 degenerações, este tempo das 5 degenerações será transformado no caminho do estado totalmente desperto. Ou seja, através da prática do treinamento mental, do Lojong, não existe desculpa para não praticar. Quanto pior forem as condições,
mais oportunidades de prática a gente tem. Ou seja, se eu estou numa situação de sofrimento, eu posso praticar. Se eu estou numa situação de violência, eu posso praticar também. Se eu estou numa situação de dificuldade, eu posso praticar. Se eu estou bem de saúde, eu posso praticar. Se está numa situação boa. Na verdade, se a gente for olhar bem essas instruções, esse treinamento, ele não requer nenhuma condição particular. Quando eu estou doente, eu dedico que possa, através do meu sofrimento, eu eliminar o sofrimento de todos os seres. Quando eu estou bem e me sinto bem, eu dedico o meu bem-estar para a felicidade de todos. Tem um momento de prazer, dedico esse momento de prazer para que todos os seres possam desfrutar dessa mesma alegria que eu desfruto. Passo por um momento de dificuldade, possa o sofrimento de qualquer ser que seja parecido com aquilo que eu estou passando ser eliminado através da eliminação do meu próprio sofrimento. A gente vai adaptando e praticando em qualquer momento. Então, em tempos de degeneração como aqueles no qual a gente vive, aqui fala das 5 degenerações, nós temos a degeneração dos seres, que se tornam cada vez com os venenos mentais mais fortes. Nós temos a degeneração do tempo. O tempo tem um valor cada vez menor, a vida é mais curta, mesmo que ela pareça mais longa. Nós temos a degeneração da comida, que tem uma capacidade de nutrição cada vez menor. Nós temos a degeneração das doenças, que tem cada vez mais doenças, e a degeneração dos remédios, que tem uma capacidade de cura cada vez menor. Não parece nenhuma coisa muito longe da realidade na qual a gente vive, né? Nós temos a degeneração dos seres, ou seja, que os venenos mentais se tornam cada vez mais à flor da pele. Okay? Nós temos a degeneração do tempo em si, que é o fato que o tempo tem um valor cada vez menor. Okay? Se a gente olhar na vida, a infância dura cada vez menos, o tempo em si tem um valor cada vez menor, efetivamente. Eu não vou entrar em detalhes agora sobre isso. Nós temos a degeneração das doenças, que é o fato que nós temos a degeneração, antes disso vem a degeneração da comida, que a comida cada vez mais tem uma capacidade menor de nutrir. Né? Se a gente olha, até um tempo atrás, era um problema, não tinha tanta importância, e falava-se tanto sobre a comida, isso e aquilo. Não tinha isso. Comida era comida. Hoje em dia não é muito bem assim. A gente tem que poder escolher se a gente quer comida, quer se nutrir ou quer se envenenar. Quase, quase. Okay? Então, degeneração da comida, degeneração das doenças. Tem 8 doenças das épocas de degeneração, uma delas é o câncer. Agora não me lembro as outras exatamente quais são, na verdade nunca fui muito atrás para entendê-las. Mas existem 8 tipos de doenças que quando foram explicadas não existiam ainda, falando essas vão ser as doenças dos tempos de degeneração. E tem a degeneração da medicina, dos remédios, que tem uma capacidade sempre menor de cuidar e de tratar das doenças. Okay? Essas são as 5 degenerações. Diante das 5 degenerações, se a gente ficar esperando o dia que todas as condições vão ser perfeitas para a nossa prática espiritual, a gente vai ficar esperando. Por isso que nessa época de degeneração, as práticas do Lojong, do treinamento mental, se tornam ainda mais importantes, porque elas usam qualquer situação como oportunidade para praticar. E não tem desculpa. Por isso que diz, este tempo das 5 degenerações, através do Lojong, através da prática do treinamento mental, será transformado no caminho do estado totalmente desperto. Os próprios tempos de degeneração são transformados no caminho à iluminação através da prática do Lojong. Só isso por si só já faz essa prática maravilhosa e incrível, ou seja, eu não tenho que esperar para ter todas as condições perfeitas. Qualquer condição é uma boa condição para praticar. Okay? E depois disso nós temos então os 7 pontos, que eu vou passar rapidamente neles em tibetano. Tambungonro talalap, lelen tamje chila da kun la kharin chewa gontone nimo permajan lembe korin rangnet sam teni long la kyombarcha yusum tusun gezasum jegi menga dordo patela dremba kulwe chir cholam kuntu tsigi chang. Temba tomne sanwate chena milam tabarsam ma kerik pe shilache nimbo niga ransarchu lamgi ngowo kunshin lang la sha tunzam gyume kiebrcha. Muito bem. Primeiro ponto.
Esse texto que a gente tem aqui, se vocês olharem, tem uma parte que está em negrito, que é os títulos, e uma parte que está em itálico também, ok? E a parte que está normal, sem estar nem em negrito nem em itálico. A parte que está normal é o texto original em si. O resto foram notas que foram colocadas por Paponka Rinpoche, mestre de Trikha Rinpoche, mestre de Lama Gangchen. Okay? Então, Paponka Rinpoche, para facilitar, colocou títulos e notas, que a gente tem elas traduzidas aqui. Então, o texto em si diz, homenagem à grande compaixão. Depois começa, antes de mais nada, treine as preliminares. Antes da gente começar a praticar aquilo que a gente viu antes, os 8 versos do treinamento da mente e tudo isso, a primeira coisa que a gente deve fazer é treinar nas preliminares. Quais são as preliminares? Amor próprio. Isso são as preliminares. As preliminares, como a gente tem escrito aqui, é reconhecer a preciosidade dessa vida, realizar a certeza da morte, a certeza da incerteza do momento da morte, a lei de causa e efeito do karma, as desvantagens do samsara, ou seja, em outras palavras, é desenvolver aquilo que é chamado de renúncia, amor próprio, a determinação a sair do ciclo de sofrimento para si mesmo. Reconhecer que o sofrimento é criado pelos venenos mentais e pelo nosso próprio karma, pelas ações que a gente cumpre através deles. Então, isso são as preliminares. Isso é a primeira parte, que é amar a nós mesmos, desejar profundamente sair desse ciclo de sofrimento do samsara. Esse é o primeiro passo. Antes da gente poder amar os outros, precisamos amar a nós mesmos. Antes de poder acolher o outro, a gente tem que poder acolher a nós mesmos. Antes de ter compaixão pelos outros, precisamos ter compaixão por nós mesmos. Isso é treinar nas preliminares. Okay? A prática real, que é treinar a mente desperta, é dividida em 2 partes. Treinar a mente desperta última e treinar a mente desperta convencional. Ou seja, método e sabedoria. A prática efetiva é dividida em 2 partes. Treinar a sabedoria e treinar o método. Ok? E aqui começa explicando primeiro a parte do método, que diz: elimine aquele que é o culpado de tudo. Quem é aquele que é o culpado de tudo? O outro. Não. Quem é aquele que é o culpado de tudo? O egoísmo, ok? Então, aquele que é o culpado de tudo é o nosso egoísmo. Ok? Então, elimine aquele que é o culpado de tudo. A obsessão pela autogratificação. Medite na grande gentileza de todos os seres, que é o primeiro verso que a gente viu dos 8 versos. Meditar quer dizer familiarize você mesmo com a grande gentileza de todos os seres. Pratique uma combinação de dar e receber. Dar felicidade e receber o sofrimento. Dar e receber devem ser praticados alternadamente. E você deve começar recebendo de si mesmo. Aqui tem 2 interpretações desse verso, que é ou recebendo de si mesmo, ou recebendo a si mesmo. Pode se traduzir em 2 formas diferentes. As 2 estão corretas. Recebendo de si mesmo, a gente começa fazendo Tonglen, pegando nosso próprio sofrimento e dando alegria a nós mesmos. Porque enquanto a gente não souber fazer isso, a gente não vai conseguir dar para os outros e receber dos outros. Okay? E depois disso, e outra interpretação, a gente começa recebendo o sofrimento e depois dando a alegria. A gente faz esse passo, mas as 2 coisas são importantes. A gente pode, no começo da prática do Lojong, praticar inspiro, pego todos os meus próprios sofrimentos, que se absorvem naquela massa preta do coração do egoísmo, e eu vou dedicar a mim mesmo a alegria, o bem-estar, aquilo que eu tenho que vai se dedicar a isso. A gente faz esse processo com a gente mesmo. Ok? É um processo de compaixão consigo mesmo, de se acolher, que é extremamente importante também. Uma vez que a gente sabe se acolher, a gente pode acolher o outro. Okay? Por isso que se diz, você deve começar recebendo de si mesmo. Esses 2 devem ser apoiados na respiração. Quais são os 2? Dar e receber. A gente faz isso junto com a respiração. Com relação aos 3 objetos, 3 venenos e 3 virtudes, a instrução a ser seguida em breve é ter consciência da prática em geral e tomar essas palavras no coração em todas as atividades. 3 objetos: atração, aversão, indiferença. Ok? 3 venenos:
raiva. 3 objetos quem são? Amigo, inimigo, neutro. 3 venenos, raiva, apego, aversão, atração e indiferença. Okay? Lembramos que uma das definições de ahimsa, não violência, é a não indiferença. A indiferença não deixa de ser uma forma de violência. Ok? Então, e as 3 virtudes que devem ser praticadas, quais são? As 3 virtudes é a não ignorância, ou seja, a não indiferença, a não aversão e o não apego. O que quer dizer a não aversão, a não indiferença? Diante de um objeto de aversão, eu irei colocar um esforço para não agir com aversão. Então, a instrução a ser seguida em breve é ter consciência da prática em geral. Aquilo que a gente viu até agora, de transformar a nossa atitude, etc., ao tomar essas palavras no coração em todas as atividades. Não apenas no momento que eu vou meditar, dar e receber para o bem de todos os seres, como eu sou legal, como me sinto bem, com esse amor e compaixão por todos. Aí sai desse momento e já entra no táxi, ou sei lá, seja o que for, e já começa falando por que você, por que eu, por que aquele, porque um é vermelho, o outro é isso, porque esse é aquilo, porque o outro daqui, o outro de lá, e já começa a ter o eu e o você, e começa a brigar daqui e de lá. Isso não. Não é aquela coisa, eu amo todos os seres sencientes, com exceção de todos aqueles que são dessa categoria, daquela e daquelas 5 pessoas. Isso não funciona também. Okay? Então, tomar essas palavras no coração em todas as atividades. Segundo ponto, dentro desse segundo ponto. Treinamento da mente última desperta. Quando a estabilidade tiver sido alcançada, a estabilidade no quê? Nas preliminares. Okay? E nesse caso, também a estabilidade no amor. Engaje-se no ensinamento secreto. Ou seja, considere todos os fenômenos como sonhos. Aquilo que a gente falou antes. Os fenômenos não está escrito considere todos os fenômenos que são sonhos. Considere todos os fenômenos como sonhos. Eles têm um aspecto ilusório. Analise a natureza da consciência não nascida. O próprio remédio é liberado no seu próprio lugar. Traduzindo. Considere todos os fenômenos como sonhos. Meditar sobre o vazio de existência intrínseca dos fenômenos. A análise da natureza da consciência não nascida. Meditar no vazio de existência intrínseca da própria mente. O próprio remédio, a vacuidade, é liberado no seu próprio lugar, o vazio de existência intrínseca da própria vacuidade. Coloque a essência do caminho sobre a natureza da base de tudo, ou seja, coloque a essência do seu caminho à iluminação na realização da natureza de como as coisas verdadeiramente são, ou seja, da interdependência, do vazio de existência intrínseca. No período entre sessões, ou seja, entre as sessões de meditação unidirecionada, seja um criador de ilusões. Seja como o ilusionista, que tem a aparência, mas sabe que é uma ilusão. Terceiro ponto. Primeiro ponto dos 7 é ensinar, ou seja, praticar as preliminares. Segundo ponto, treinar na bodhicitta de amor e compaixão e na sabedoria. Terceiro ponto. O treinamento transformar as circunstâncias adversas no caminho à iluminação. Vou só passar rapidamente. Quando o meio ambiente e seus habitantes transbordarem com não virtudes, transforme as condições adversas no caminho à iluminação. Aplique imediatamente a meditação em cada oportunidade. O método supremo é acompanhado pelas 4 práticas. A gente já viu isso antes. A gente falou sobre esse ponto. A diferença é que o mesmo ensinamento que a gente viu antes, aqui ele está estruturado em 7 pontos. Ok? Então, quando eu estou diante de situações adversas, como a gente viu anteriormente, quando a gente fala, mesmo que os seres me tratem mal, etc., etc., eu vou ver eles como supremos, é a mesma coisa. Oportunidade para praticar a paciência, oportunidade para desenvolver amor, eu vou transformar as situações adversas. Dentro disso tem toda a parte que também tem a ver, quando eu vivo uma situação de sofrimento, eu vou lembrar que é o resultado das causas que eu mesmo criei, em vez de me colocar contra o outro. Ok? O método supremo da transformação da mente é acompanhado pelas 4 práticas. As 4 práticas são acumular méritos,
purificar as negatividades, ter ato de generosidade aos espíritos que possam criar interferências e se proteger com um Dharmapala, que é chamado um protetor do Dharma, para nos proteger de interferências sutis no nosso caminho. Okay? Não vou entrar em detalhes agora sobre tudo isso, mas em poucas palavras é o seguinte: nós somos seres influenciáveis. Okay? Então, nós somos influenciáveis não só pelas pessoas que estão à nossa volta, mas pelo ambiente no qual vivemos e pelos seres que vivem nesse ambiente. Existem seres com corpo grosseiro e seres que não têm um corpo grosseiro. Então, o que a gente faz? Primeira coisa é que não está direto. Os primeiros 2 pontos, dos primeiros 2 poderes práticas quais são? Acumular méritos, gerar energia positiva, purificar as negatividades. Os primeiros 2. Os segundos 2 estão relacionados às interferências. Ou seja, crie uma boa relação com os seres onde você vive. Tenha uma boa amizade com aqueles seres, né? Essa santidade Trisha Rinpoche estava me contando um dia, que a gente tem a reencarnação, que tem a foto aqui à minha direita, estava me contando, a gente estava conversando com calma à noite, depois de ter jantado e tal. Ele estava contando que, por exemplo, uma coisa, acho que, na verdade, eu não sei o quanto que ele já tenha falado isso em público, mas acho difícil até. Mas ele conta que sempre que ele chega num lugar novo, num lugar, uma cidade onde ele nunca foi, em qualquer lugar, a primeira coisa que ele faz, ele fala, mesmo se ele chega num hotel, que chegou à noite, ele faz uma oferenda para os seres daquele lugar. Então ele adora, por exemplo, chegar no lugar e nas igrejas do lugar. É um lugar cristão, essa é a cultura do lugar, ir na igreja e dizer, eu aqui estou em paz com todos aqueles que estão aqui também. Né? Então ele fala, nem que ele chega no hotel, vai lá, coloca umas flores lá, uma água, uma coisa, fala, então é para vocês que, ó, estou aqui, estou em amizade, vamos ser amigos, né? Que é mais a atitude do que o mantra em si, a reza em si, que é feito ou não. É a atitude que a gente tem. Então se diz, a terceira prática, que acompanha a prática da transformação da mente, é a gente criar um bom relacionamento com todos aqueles que estão à nossa volta. Seres que têm um corpo físico ou que não têm um corpo físico. Okay? E a quarta prática é a gente to rely upon, como se diz em português? Confiar, digamos, que não é exatamente confiar, mas confiar num Dharmapala. Um Dharmapala o que é? É um ser de sabedoria que se manifesta de uma forma sutil, porém grosseira, e que vai proteger os praticantes do Dharma de interferências sutis. Ou seja, fala, olha, por favor, me ajuda porque eu não quero ter interferências na minha prática, na minha meditação, no meu caminho do Dharma. Então, o Dharmapala, assim chamado protetor do Dharma, a função não é nos ajudar a ter dinheiro, riquezas, fortuna, seja o que for. É nos ajudar a nos proteger de interferências sutis. Porque tem aqueles que a gente vai lá e fala, eu quero ser amigo, e eles falam, tá bom, legal, vamos ser amigo, ninguém faz problema para ninguém. Tem aqueles que você vai lá e fala, quero ser amigo, e ele fala, não, não vou ser amigo. Aí você fala, só que cuidado que tem o meu amigo. Né? Então, é melhor você ser meu amigo. Então, esse, mais ou menos, é isso. Então, é o ponto, esse é o conceito, e se a gente for olhar em qualquer tradição budista, desde a época de Buda, existem os 4 protetores das 4 direções que a gente encontra em qualquer templo, desde a Índia até a China, em qualquer lugar que a gente vai ter sempre os 4 protetores. Qualquer monastério na entrada tem lá o protetor do monastério. Isso é uma coisa que faz parte de todas as tradições. Porque existe uma realidade sutil que pode nos influenciar, e a gente não quer ter uma influência negativa, por isso a gente pede proteção em relação a isso. Okay? Isso faz parte das 4 práticas. Quarto ponto, a prática integrada de uma vida. A prática da transformação da mente deve ser integrada na vida como um todo, e não apenas uma parte dela. Em resumo, a essência da instrução é treinar os 5 poderes. Os 5 poderes são o preceito do grande veículo da transferência da consciência. Cultive esses caminhos da prática. Isso já é um pouquinho mais longo para explicar, mas os 5 poderes são... nós temos o poder da prece, o poder da virtude,
o poder da oposição, né? Mölam Gitop, Karpesabam Gitop, Synjim Betop. Depois temos o poder da aspiração, Dympetop, e o poder da familiarização, Gompetop. Ok? São esses 5 que são. Tem o poder da familiarização, o poder da intenção, o poder da prece, o poder... Intenção e aspiração é a mesma coisa. Então, tem o poder da familiarização, poder da intenção ou da aspiração. Depois eu vou ter o poder da prece, o poder da virtude e o poder da oposição. Esses 5 poderes, eles são aplicados em relação à vida e em preparação à morte. Tá? Por isso que eles são repetidos 2 vezes aqui. Os 5 poderes são o preceito do grande veículo. Em resumo, a essência da instrução é treinar os 5 poderes, ponto. Em relação à vida. Aí, de novo, os 5 poderes são o preceito do grande veículo da transferência de consciência. É o nosso seguro de reencarnação. É o que vai nos dar a certeza de poder ter uma boa continuidade depois da nossa morte, é praticar os 5 poderes diante da morte. Cultive esses caminhos de prática. Então, vamos rapidamente ver quais são esses 5 poderes. Ok? A minha memória é mais clara em relação à morte, porque eu sempre achei que é muito pertinente os 5 poderes diante da morte. Mas a gente tem as 2 formas. Então, a gente vai ter... eu posso olhar, depois eu tenho o texto onde tenho a referência disso para ter 100% de certeza do que eu vou dizer. Mas aqueles em relação à morte eu tenho uma boa memória para lembrar bem. Os outros agora me vem uma pequena dúvida. Mas nós vamos ter o poder da intenção, que é ter a intenção de nunca estar separado da prática do Lojong e de nunca estar separado, de viver a vida de uma forma significativa. Okay? Nós vamos ter o poder da prece, que é direcionar para que possa eu, em todos os momentos da vida, nunca estar separado da bodhicitta, nunca estar separado de uma atitude de amor e compaixão pelos seres. Okay? Uma coisa é a intenção que eu coloco nas ações, outra coisa é a direção que eu quero me dar. Possa eu nunca estar separado de um estado de amor, de compaixão, de sabedoria. A intenção, eu quero em todos os momentos de minha vida praticar o treinamento da mente. Quero estar constantemente nesse caminho. Depois disso nós vamos ter então o poder da virtude, que é acumular ações virtuosas com consciência. O poder do antídoto, ou da oposição, que é reconhecer os venenos mentais, nesse caso o egoísmo, como algo que deve ser abandonado. Ter consciência que o egoísmo deve ser abandonado a cada momento, e todos aquilo que vem junto com ele, raiva, apego, inveja, ciúmes e assim por diante. E depois nós temos o outro poder, qual foi que faltou? O poder da familiarização, que é o poder de repetir a prática a cada dia, para cada vez mais nos familiarizar com o caminho à iluminação. Okay? É o poder da meditação, é o poder da familiarização, que é repetir cada dia os nossos objetivos, a nossa intenção, é se direcionar e se autoinduzir a um estado de consciência para que gradualmente ele venha de uma forma natural. Então, quais são os 5 poderes? Então, colocando numa ordem um pouco diferente. Acumular méritos, poder da virtude. Se opor aos venenos mentais, reconhecendo que o egoísmo deve ser abandonado, poder da oposição. Ter a intenção de nunca deixar de praticar o treinamento da mente. Ter o objetivo, que é o poder da intenção, o poder da prece, ter o objetivo de nunca estar separado da mente da bodhicitta relativa e absoluta, de amor, compaixão e sabedoria. E depois nós temos o poder da familiarização, que é praticar no dia a dia. E lembrar que é através da prática constante que a gente chega nos resultados. Okay? Esses são os 5 poderes. Agora, os 5 poderes diante da morte. Na verdade, acabam sendo 10 poderes, porque a gente tem que praticar tanto um quanto o outro. Okay? 5 poderes diante da morte. Poder da virtude é não estar apegados às coisas materiais. O poder da virtude é a gente se relacionar com tudo aquilo que é material como um meio e não como um fim. E saber direcionar de uma forma positiva aquilo que a gente possui. Okay?
Então, é não ter apego às coisas materiais diante da nossa própria morte. E saber dar um bom encaminhamento a isso. Depois nós temos o poder da... Não, na ordem diante da morte é um pouco diferente. Depois nós temos o poder da intenção diante da morte. O poder da intenção diante da morte é não estar apegados ao nosso corpo. E poder se ver e se direcionar para uma próxima vida. Então, ter a intenção, se direcionar, possa eu me renascer de uma forma boa, sempre junto do caminho do Dharma, sempre podendo praticar a transformação da mente, ajudando os seres, então, eu consigo me ver de uma forma que transcende essa vida. Esse é o poder da intenção. Okay? Depois temos o poder da prece. Posso eu nunca estar separado da bodhicitta? Em qualquer vida, onde quer que eu esteja, posso eu nunca estar separado do amor, da compaixão, do caminho que me leva ao amor, à compaixão e à sabedoria. Depois nós temos o poder da oposição, que algumas vezes eu chamei de poder do antídoto, mas a palavra mais correta é o poder da oposição, que é eu reconhecer que os venenos mentais são a causa do sofrimento, que não existe desculpa no mundo e razão no mundo para me deixar levar por eles. Então é a determinação, eu não vou me deixar levar pelos meus venenos mentais. E o quinto, poder da familiarização, que é o fato de, mantendo a nossa mente na bodhicitta, no estado de amor e compaixão, em conexão com aquilo que é sagrado, a gente mantém, a gente cria familiarização com isso. Se a gente tiver essas 5 características, a gente pode ter a certeza que a gente vai ter um bom renascimento. Okay? Então, como se diz, cultive esses caminhos da prática. Cuide deles, cultive eles. Porque isso é o mais importante. Né? Isso é aquilo que pode nos dar certeza, efetivamente, de continuidade. E o último ponto para hoje é os critérios para entender se a mente foi transformada. Ou seja, a medida de treinar a mente. Como que eu sei a que ponto que eu estou do meu treinamento? Se é um treinamento, tem que ter uma hora que acaba. Como que eu sei a que ponto que eu estou do meu treinamento? Se eu estou me treinando bem, se eu não estou me treinando bem, como eu sei disso? E diz, integre todos os ensinamentos em um pensamento. Ou seja, como que eu vou fazer para integrar todos os ensinamentos em um pensamento? Não importa qual for a prática, filosofia, meditação, não importa o que eu fizer, né? Que em tibetano, essa parte diz Chukung Gompa Chiktudu. Todos os dharmas no mesmo pensamento, todas as práticas no mesmo pensamento. Qual é o pensamento? Eliminar o egoísmo, desenvolver o altruísmo, atingir a iluminação para o benefício dos seres. Então, não importa qual seja a prática que eu vou fazer, todas as práticas, elas vão estar aí com o mesmo objetivo. Vou fazer uma prática, sei lá, de yoga para o corpo. Por que eu vou fazer aquilo? Porque eu preciso ter um corpo saudável e equilibrado para poder meditar, para poder desenvolver minhas qualidades e ter a força de ajudar os outros. Esse é um exemplo. No momento que eu vou comer uma comida saudável, por quê? Porque através disso eu posso manter uma boa saúde, um equilíbrio físico e, por consequência, mental, que vai me ajudar a poder me desenvolver e ajudar os outros seres. Então, a gente conseguir trazer tudo aquilo que a gente faz no mesmo caminho, com o mesmo pensamento. A principal importância deve ser dada para as 2 testemunhas. As 2 testemunhas somos nós mesmos e os outros. Ou seja, devemos escutar o que os outros dizem de nós e devemos nos observar. Eu estou melhorando? Não estou melhorando? Estou menos egoísta que antes ou não? O que as pessoas dizem? Como eu me vejo? Constantemente cultive apenas uma mente alegre. Quando a gente constantemente cultivar sempre uma mente alegre, quer dizer que a gente está se treinando bem. Esse é um dos sinais de uma mente bem treinada. É uma mente que constantemente ela está feliz, ela está equilibrada. Okay? A medida de uma mente treinada é aquela que se afastou. Que se afastou do quê? Do próprio egoísmo. Uma mente treinada é aquela que não tem mais atitudes egoístas. Por isso que é aquela que se afastou dos hábitos, dos costumes que a gente tem de ter uma atitude arrogante, egoísta e assim por diante. Existem 5 grandes marcas de uma mente treinada. A mente treinada mantém controle
até mesmo quando distraída. Isso é a parte final, a mente treinada é aquela que eu não tenho mais que colocar o esforço para ter uma atitude altruísta. Aquilo vem de uma forma natural e espontânea. Os 5 grandes marcas de uma mente treinada, nesse momento eu não me lembro quais são. Então não tem como explicá-las. A gente tem, o ponto importante disso é o fato da gente poder... Primeira coisa, é um processo de treinamento, a gente não pode esquecer dessa palavra. Porque eu já vi pessoas ficarem chateadas, do tipo, nossa, mas eu sigo esses ensinamentos há tantos anos, não está mudando nada. Muito bem, você se registrou lá no treinamento da mente, mas você treinou? Você foi alguma vez na aula? Você fez o treinamento? Treinou mesmo? Ou se simplesmente se colocou como parte do grupo de treinamento? Uma coisa é eu vou lá e vou me inscrever no grupo de maratona. Eu sou um dos que recorrem, mas eu faço parte do grupo de maratona. Outra coisa é eu treinar todo dia para depois conseguir correr a maratona. Ah, eu ainda não consigo correr a maratona, eu faço parte do grupo há tanto tempo. Você tem treinado? Não. Não funciona. Então o que acontece é um processo de treinamento. Onde ocorre esse treinamento? No dia a dia, nas situações difíceis. E, na verdade, Geshe Larentampa nos coloca com uma clareza incrível, né? E com uma objetividade incrível. Então, se a gente pega os versos, a gente vai... Olha, né? Só rapidamente. Estimarei sempre todos os seres sencientes ao pensar neles como sendo mais preciosos do que a joia que realiza todos os desejos, para assim realizar a meta suprema. Já é o bastante para treinar por um bom tempo. Mas tem que treinar, tem que lembrar, dar valor ao outro, é importante para o meu caminho, é importante, sem você eu não posso fazer nada, você é importante para mim. Ter gratidão, cultivar esse valor que a gente dá, por exemplo. Então tem que treinar, né? Porque se não treinar, vai ficar onde está. Isso é óbvio. Então é importante a gente lembrar que é um processo de treino. E o processo de treino, ele funciona que quanto mais a gente faz, mais fácil aquilo se torna. Até que um dia, quando a gente menos espera, a gente vê que aquela atitude vem de uma forma natural e espontânea. Isso é quando a gente completa o treinamento, quando a gente realiza aquilo. Okay? Eu vou só ler rapidamente essa parte, que esses primeiros 5 pontos em tibetano, para manter essa parte da transmissão. Nöchu dikpe kangwe tse kenge janjulam tu gyur. Tela kantu gom tu char, jorwa shiden tapki cho. Menga nimbo dorde pa tomga dadan charwar cha. Tekchen powe damga ni tomga nying cholam che. Chogun gomba chiktu du pawo chikyan tsor sung. Pangbo chikyan tsor sung. Pangbo nikyan tsor sung. Yide bashi gyundu tem. Changwe tse ni lokpa yin. Jongta chenpo nga de yin. Ok. Amanhã nós vamos ver um dos pontos mais importantes para mim, porque que são assim chamados os compromissos do treinamento da mente e os preceitos do treinamento da mente. Né? E dentro disso, dependendo como vai com o tempo, amanhã eu gostaria também de fazer uma meditação junto de Tonglen, de dar e receber. Mas essa parte dos compromissos e dos preceitos são como um trilho que nos ajudam a direcionar as nossas ações no nosso dia a dia. Okay? E de todos os tipos de votos que existem, eu acredito que esses são um dos mais objetivos e que se adaptam melhor para a realidade na qual a gente vive hoje. Okay? Então eu gostaria de dedicar um pouco, normalmente sempre quando chega nessa parte, está no final, não tem mais tempo. Por isso eu quis hoje focar principalmente nos 8 versos, e poder, amanhã, dar um pouco mais de ênfase com calma nos preceitos e nos votos, nos compromissos do treinamento da mente. Okay? Então, agora vamos fazer a dedicação. Jetsun lame kutse rapten chin namkar chinle chochur gepadan losan tempe drume sas
Troe musel taktu negyur. Chanchub semcho rimpoche. Ma kye panam kegyur. Kye pa nyampar me paya. Conne conto pelwarsho. Possa a preciosa mente da Bodhicitta, que ainda não nasceu, nascer e crescer. Possa aquela que nasceu não se degenerar e crescer para sempre. Nimo dele tsendele, nime kuyandele, sentaktu dele, concho sum ki jingilom, concho sum ki ngodrup sol, concho sum ki trashisho. De sol a sol, à noite ou ao meio-dia, possam as três joias conceder-nos suas bênçãos. Possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações, espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Muito obrigado a todos. Nos vemos amanhã.